Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema e eu gostaria de saber se vocês sabem que a Bíblia te ensina a ganhar dinheiro. Se você não sabe, fica comigo até o final que a gente vai crescer hoje na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Você sabia que a Bíblia nos ensina muito sobre como lidar com o dinheiro, investir e até mesmo multiplicar nossas fontes de renda? Deus é a nossa fonte de sabedoria e através da sua palavra Ele nos mostra caminhos para sermos bons administradores dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. Então deixa eu te perguntar, você já parou para pensar que talvez Deus queira que você tenha mais de uma fonte de renda? Que Ele pode estar te chamando para expandir seus talentos? Aprender a vender ou investir de maneira sábia? Irmãos, lá em Eclesiastes 11:2 diz assim: aplique o que você tem em vários lugares, pois você não sabe que desgraça pode cair sobre a terra. E esse versículo incentiva a não colocar tudo em um único lugar, em uma única fonte de renda. É isso mesmo, meus irmãos. E está mostrando que a diversificação é uma fonte de proteção e sabedoria. Então entenda, não dependa só de uma fonte de renda. Amém, meus irmãos? Você sabia que a Bíblia fala sobre venda e o trabalho com as mãos, né? Se a gente olhar lá em Provérbios 31:24, diz assim: ela faz roupas e cintos e os vende aos comerciantes. O exemplo da mulher virtuosa em Provérbios demonstra que o trabalho honesto e a habilidade de vender são bem vistos por Deus, sendo uma fonte digna de renda. Olha só que interessante, né? O que Deus nos mostra, né? A mulher virtuosa, uma mulher empreendedora, né? Que ela é comerciante, né? Ela aprende e sabe lidar com seus negócios. Ela vende também. Olha que interessante, né? E se a gente lê lá em Mateus 25, né? Na parábola dos talentos, a gente aprende sobre investimentos. É exatamente isso, né? Jesus nos conta a parábola dos talentos, onde o mestre elogia os servos que multiplicaram seus talentos, representando o valor de investir e gerar aumento nos recursos. Olha só que interessante, né, irmão? O poder da gente entender que a palavra de Deus tem respostas para tudo e nos direciona, aprendendo aqui que até a palavra de Deus nos ensina a ser investidores. Olha só que interessante, né? E um versículo fundamental sobre o equilíbrio e o uso do dinheiro é Provérbios 13:11, né? Olha só, dinheiro ganho desonestamente será desperdiçado, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. E esse ensinamento mostra a importância de ganhar dinheiro de maneira honesta e cuidadosa, refletindo uma visão de paciência e diligência. Né, meus irmãos? Olha aí, nos ensinando também que devemos guardar também, né? Porque afinal, quem guarda,
Sempre tem. Ô, glória! Irmãos, se a gente for parar para analisar exemplos de homens de Deus que foram ricos e fiéis, se a gente olha para Abraão, Abraão foi abençoado com grande riqueza e muitos bens, como diz lá em Gênesis 13:2. Mas a sua obediência a Deus era inquestionável, sendo um exemplo de riquezas e fidelidade podem andar juntas. Tá vendo o poder aí da gente obedecer a palavra de Deus e ser fiel ao Senhor? Se a gente olhar também para Jó antes de suas tribulações, das suas lutas, Jó era um dos homens mais ricos e respeitados de sua região, né? Se a gente olhar lá em Jó 1:3, e sua fidelidade a Deus permaneceu firme, mesmo na perda. E ao final ele foi restaurado em dobro. Deus restituiu tudo o que ele perdeu, irmãos. O poder da gente confiar no Senhor. Salomão, o rei Salomão foi imensamente abençoado em riquezas e sabedoria, como diz lá em 1 Reis 10:23. Mas seus maiores momentos de bênção vieram quando ele honrou a Deus e seguiu seus caminhos. Olha a importância da gente honrar a Deus e seguir os caminhos do Senhor. Irmãos, esses homens não eram perfeitos, como nós também não somos. Mas em suas histórias, vemos que Deus abençoa aqueles que o colocam em primeiro lugar. Então o que você deve fazer? Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o seu primeiro amor, o seu primeiro tudo. Ao acordar, você tem que lembrar do Senhor. Ao dormir, lembrar do Senhor. Vai para o trabalho, lembra do Senhor. Vai almoçar, lembra do Senhor. Tudo lembra do Senhor. E o uso sábio e correto das riquezas podem ser uma forma de glorificar a Deus, irmãos. A Deus. Irmãos, sabemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você temer a Deus, Ele vai te dar a sabedoria devida para você aprender como lidar com o seu dinheiro, para você sair dessa situação adversa e entender que a Bíblia, ela te ensina, ela te dá vários ensinamentos sobre a vida. A Bíblia é o livro da vida. A Bíblia é que vai te caminhar para um caminho de luz, para um caminho de vida. Irmãos, se a Bíblia te ensina até ganhar dinheiro, se você for parar para pensar, o rico ele fica rico empreendendo, investindo e vendendo, certo? Como a gente está vendo aqui na própria palavra de Deus. Irmão, tudo é venda. Tudo é venda. Ou você vende o seu tempo, ou você vende algo, ou você vende um serviço. O que você quer vender? Mas para que você alinhe tudo isso na sua vida, você tem que temer a Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus, você tem que servir a Deus. Porque para que Deus vai te deixar milionário agora, te dar 1 milhão? Você vai fazer o que com o dinheiro? Reflita comigo. Para que você quer 1 milhão agora? Qual é o propósito de você ter esse dinheiro? Irmãos, Deus ele não condena você ter muito dinheiro, mas é sobre o que você vai fazer com o dinheiro que você ganha. Porque o trabalhador, a palavra diz, o trabalhador é digno do seu salário, irmão. Então você tem o que você merece, de acordo com a vontade de Deus. Então o que você tem que fazer? Temer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Aprender, crescer na graça e no conhecimento. Começar a mais ler a Bíblia, que ela vai ter vários ensinamentos, irmão. Escutar a voz de Deus, ser guiado pela luz do Espírito Santo. E Ele vai te guiar a caminhos
que você nunca imaginou de chegar. E Ele vai te tirar dessa situação por intermédio da palavra. Você precisa crer, você precisa acreditar em você, mas primeiramente no Senhor, que pode transformar a sua vida da água para o vinho. E Ele quer, o prazer do Senhor é abençoar a vida de todos, de todos. Mas você só vai ser abençoado quando você não só buscar a bênção, mas quando você amar o abençoador. Aí o jogo vira, a vida muda. Você vai ter a paz interior. Você vai ter aflição, mas Deus vai te guiar, irmão. E você vai conseguir prosperar na sua vida. Amém, irmãos? Saiba que o que Deus quer dizer para nós hoje, irmãos, Deus, sabe o que Ele está nos mostrando? Que o dinheiro é recursos que devem ser vistos como instrumento de honra e serviço ao próximo, que a gente tem que aprender a servir o próximo. Você já se perguntou hoje qual que é o propósito que Deus quer te dar sobre todas as áreas da sua vida, sobre o dinheiro? Por que você entrou nesse vídeo aqui? Para prosperar? Mas você está pensando em ajudar o próximo? E Ele nos ensina a usar nossos talentos e habilidades para expandir e multiplicar o que temos. O Senhor nos chama a ter prudência, diligência e integridade em tudo que fazemos financeiramente. Assim como na parábola dos talentos, Ele quer que saibamos investir bem, crescer e usar o que temos para a sua glória. Sim, irmãos, é para a glória de Deus, é para a sua glória. A sua vida é para glorificar o Senhor. Então, em nome do Senhor, eu tenho certeza que você vai prosperar na sua vida para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, se a gente cuidar para que o dinheiro não se torne o nosso foco principal e colocar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Você vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus e Deus vai fazer com que você prospere. Irmãos, Deus não quer ver ninguém na miséria, ninguém sofrendo. Ele quer te abençoar. Ele quer que você prospere. Ele quer que você seja como Abraão, Jó, Davi, entre muitos outros que prosperaram na vida, mas que acima de tudo eles foram fiel e temente a Deus. Então seja temente a Deus, obediente, que Deus vai te dar a sabedoria devida para você prosperar. Creia na palavra de Deus, irmãos. Tenha um relacionamento com Deus profundo e íntimo, que Deus vai falar contigo. Amém, meus irmãos? E se essa mensagem te fez pensar diferente sobre como Deus vê o dinheiro, não se esqueça, Ele nos chama a sermos bons administradores, que possamos usar nossa criatividade e trabalho para fazer diferença, não só em nossas vidas, mas na vida de quem nos cerca. Se você sentiu que essa mensagem tocou no seu coração, curta, compartilhe e comente para que outras pessoas também recebam essa palavra de sabedoria e sigam o canal, que possamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus e a usar nossos recursos de forma que agradem ao Senhor, buscando sempre ser fiéis em tudo o que Ele nos dá. Amém, meus irmãos? E eu queria deixar aqui uma reflexão final, né? Se a gente for parar para pensarmos na parábola dos talentos, aqueles que investiram e multiplicaram o que tinham foram elogiados pelo Mestre. Que possamos aprender com esses exemplos a fazer render aquilo que Deus nos dá
com diligência e fidelidade. Lembremos que todo recurso vem dele e tudo deve voltar para a sua glória. Que o Senhor nos guie a sermos administradores fiéis e que tudo o que fizemos prospere em suas mãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima. Glória a Deus.